E aí, PocVerso, esse episódio faz parte do especial Orgulho na Podosfera, que você vai ouvir durante todo o mês de junho aqui no POC de Cultura. Hoje, eu, José, vou bater um papo com a Lela do Podcastão, o podcast da Sapatão. O nome perfeito, inclusive. E você que reclamava que não ouvia a minha voz, se ferrou, porque esse episódio é só eu mesmo, entendeu? Então é o que tem pra hoje. Beijo. Ai, gente, eu tô muito chique nesse podcast. Eu precisava dizer isso, porque eu acho esse podcast... Vocês foram os primeiros podcasters LGBTs, não foram? Que falam abertamente sobre as causas LGBTs? Amiga, acho que nessa temática de militância misturada com humor, acho que sim, viu? Ah, Que a eu gente tô começou muito a ganhar chique. bastante popularidade. Muito chique Aí estou. a gente tinha Muito marcado de obrigada pelo gravar convite. desde aquela vez do Spotify, né? Pois é, conseguimos E agora. aí, Precisou vir uma pandemia pra gente exatamente, conseguir. olha Mas só. graças a Deus conseguimos. Mas arrasou também nesse formato à distância, agora também tem muitas mais possibilidades, né? Porque você mora no Rio. Muito mais, impressionante. Eu também gravo podcastão agora remoto, né? Eu sou muito carinhosa, né? Eu gosto de abraçar, de olhar para as pessoas, mas não tem como. Então é isso aí, é isso que tem. E A gente a gente tá se virando com o que tem. A gente tá sentindo falta de se encontrar também com os convidados, etc. Mas é isso aí. Total. Estamos firmes. Miga, fala um pouquinho de você. Ai, gente, olha, pra quem não me conhece, eu sou uma sapatãozíssima que tá aí nessa internet militando há alguns anos pela causa das mulheres lésbicas e das mulheres que amam mulheres, né? Meu nome é Lela Gomes, eu sou podcaster, né? Eu tenho podcastão, sou criadora de conteúdo e empresária. Tenho um bar aqui no Rio de Janeiro chamado Boleia Bar, feito para mulheres LGBTs. É óbvio que as bichas são muito bem-vindas, porque eu amo as bichas, tá? Mas é um ambiente totalmente pensado para mulheres lésbicas e bissexuais, desde decoração até o que elas gostam. Nesse bar só trabalham mulheres lésbicas, bissexuais e trans, não tem nenhum homem. Enfim, é um lugar para enaltecer as mulheres. E tô aí nessa vida, tenho podcastão há 1 ano, faço uma militância leve, né? Como vocês do POC fazem, que eu acho que é muito importante. A gente militar sempre, mas de uma forma leve, com humor, que eu acho super importante. E tô sempre lá no Instagram falando um monte de merda, que é @LelaGomes, fazendo o povo rir lá, e é isso. Arrasou. Eu queria dizer que eu amo muito o nome do seu podcast, sério. Muito obrigada, muito obrigada. Perfeito. Eu acho de uma força. Foi uma coisa que veio na hora, assim. Quem dirige o meu podcast edita é o Vitor Fernandes, que é marido da Carla Lemos, a Modices, e eles são o melhor casal que tem na vida. E aí eles falaram, dá o nome aí. Aí eu falei, vocês que são da criatividade, não sei. Aí o menino veio na hora, podcastão, o podcast da Sapatão. Aí eles falaram, puta que pariu, é isso! E, miga, então me conta aí, como é que surgiu a ideia de criar um podcast para sapatões? Cara, então, eu vou te ser muito sincera, assim, não tem nenhuma história belíssima, assim. Eu tinha um canal no YouTube. Essa aí é vida real, vida real. Total, eu tinha um canal no YouTube e aí eu fazia tudo sozinha nesse canal no YouTube, tudo, editava, gravava, fazia roteiro, tinha que me arrumar, montava cenário, caralho, e eu sou muito crítica, José, eu sou muito crítica, eu sou infernalmente crítica, assim, é uma coisa que me atrapalha, porque eu deixo de fazer muita coisa por causa disso, e eu nunca estava satisfeita com o canal no YouTube, mas o canal foi crescendo, e teve um dia que eu olhei pro canal e falei, tchau, não quero mais ter canal no YouTube, porque não fica do jeito que eu quero. E aí, essa pataria ficou órfã, né? Todos os dias nas minhas DMs, eu fiquei só no Instagram, todos os dias nas minhas DMs do Instagram era assim, eu era bombardeada, volta com o canal. Eu fiquei 1 ano ouvindo isso. Aí eu até fiz um quadro no meu Instagram, que é o Divã da Sapatão, que hoje em dia virou uma live com a Yasmin Campbell do Tá Entendida também, que é divertidíssimo. Mas enfim,
as pessoas me mandavam problemas e eu resolvia no Instagram, era tipo um quadro, tem uns destaques no meu Instagram. É a live que você tá hilário esse fazendo quadro. toda semana? Então, o Divã nasceu como um quadro dentro do Instagram. E aí virou uma live aí eu convidei a Yasmin para fazer que é a Yas Campbell, do Tá Entendida. Eu falei, vamos fazer um junto? E aí a galera pirou, amor, a gente tá fazendo toda semana. Toda segunda-feira. Arrasou. Mas, enfim, aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, mas a galera tá sentindo falta de alguma coisa. Aí comecei a ouvir falar de podcast, falei, vou fazer o podcast. Por quê? Porque o podcast eu posso falar o que eu quiser, de pijama, sem maquiagem, sem cenário. Eu sou livre pra fazer, tá do jeito que eu quiser e a galera vai curtir. Fora que eu acho que o podcast é muito legal porque você pode ouvir fazendo faxina. Quantas pessoas falam que escutam vocês fazendo faxina? Porra, eu escuto isso o tempo inteiro. Nossa, faxina, lavando tomando banho, louça. dirigindo. Eu acho muito mais democrático o podcast. E, porra, tô gravando de pijama com você aqui, deitada na minha cama aqui, ó, maravilhosa. Se fosse no YouTube, ia ter que ter toda aquela função de montação, sim. E cenário, e luz, Não, aí eu descobri a maravilhosidade do podcast. Fora que, assim, a gente acaba sendo pioneiros. Nós somos pioneiros no podcast. Vocês mais do que eu até. Mas eu acho que podcast para lésbica a gente foi o primeiro também. Então, o YouTube ele tem uma gama de opções muito grandes. Eu acho que a gente consegue crescer mais no podcast hoje em dia. Sim, porque na verdade Você concorda comigo? Sim, claro, tá aparecendo muito mais espaço para podcast, né? E eu vi. E eu acho que desde que a gente começou, surgiu um monte de podcasts LGBTs, que eu achei isso muito legal, que antigamente não existiam pouquíssimos. Por exemplo, tinha o Wanda, que já é pré-histórico no podcast, uma lenda de podcast, né? Mas também maravilhoso, eu amo aqueles meninos. Que tem um tema muito mais leve do que a gente queria abordar, né? E que também é necessário, né? O Wanda é cultura pop, né? Tem até Sim. a Maíra lá, enfim, é cultura pop, não é uma coisa mais da militância como a gente, mas eu amo os meninos da Diva Depressão. E eu acho muito importante falar também, que é muito importante ter mais pessoas fazendo podcast, né? Mais pessoas LGBTs criando conteúdo, porque aí a nossa voz só vai mais longe. Sim, e não necessariamente conteúdos sobre a vivência LGBT, né? Por exemplo, no episódio passado, o Hilário entrevistou o Thiago Teodoro, que é do Estamos Bem. E ele é um homem gay que tem um podcast sobre saúde mental, sabe? Não necessariamente ele aborda temas de LGBTs. Então é importante que a gente esteja em vários espaços falando de coisas diferentes, que a gente sabe falar de outras coisas também, né? Exatamente, com certeza. Falou tudo. É isso mesmo. E aí, miga, eu tava pensando assim, porque assim, no POC, a data José, tá? Não tem fonte nenhuma, é data minha mesmo. O POC, ele tem muito seguidor homem gay. Provavelmente porque nós somos 4 homens gays que falamos sobre nossas vivências. Embora a gente tente sempre trazer pessoas da sigla, de todas as letras, acaba que nichando só para pessoas iguais a nós, né? Tanto também por pessoas que querem ver vivências de pessoas iguais, quanto pra, tipo, sei lá, eu quero saber sobre a vida deles. Mas aí acaba se identificando porque também é um homem gay cis. Tem muito pouca mulher, muito pouca lésbica, até tem algumas que seguem a gente, mas assim, né, acho que a quantidade de homens é muito superior. No caso do podcastão, também acontece isso? Tipo, a maioria são mulheres lésbicas. Totalmente. A gente fica meio que naquela de, será que as pessoas que deveriam ouvir não estão ouvindo, sabe? Eu fiquei com esse questionamento, assim. Cara, eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas, eu acho que vocês ainda são muito mais abrangentes do que eu no podcastão, assim. Como eu acho que as lésbicas são mais carentes ainda de conteúdo, vocês vão ser os primeiros viados no podcast. Eu tô amando, porque eles vão gravar podcastão, tá, gente? Tudo, eu não vejo a hora. Nós vamos...
Vai ser Mara. E aí, mas eu acho que as lésbicas e as outras pessoas da sigla, eles perdem muito não ouvindo o POC de cultura, assim, porque eu acho que assim, as pessoas têm preguiça, né, José? As pessoas são preguiçosas. Isso aí não adianta a gente tentar doutrinar as pessoas para não serem. Por exemplo, eu vou indicar um filme às vezes, tô vendo um filme. Semana passada eu indiquei um filme que acabou com a minha raça, maravilhoso, chamado Retrato de uma Jovem em Chamas. Aí, te juro, José, no meu story, eu fiz 3 stories falando desse filme. Aí tinha um que eu falava assim, gente, tá disponível na plataforma tal, tal e tal. Eu falei isso. Eu recebi mais de 30 inboxes de pessoas me perguntando, aonde é que tem esse filme? Aí você vê, dá vontade de falar assim, cara, não é possível. Então, assim, eu acho que muita gente, como vê que o POC é um podcast com 4 homens gays falando, as pessoas devem achar, deve falar só pra viado. E assim, não é, entendeu? Sim. Por isso que eu acho que as pessoas, elas têm que... Eu não acho que vocês não estão fazendo a coisa certa, não. Eu acho que vocês fazem a coisa certa total. Acho vocês incríveis. Inclusive, quando eu comecei a fazer o podcastão, eu ouço e ouvi vocês muito, e acho super importante o trabalho que vocês fazem e não segregar, entendeu? Vocês acabam falando mais sobre os gays, óbvio, porque vocês são 4 homens gays, não tem como. Mas eu acho que as pessoas têm que se informar mais mesmo. Acredito que sim. E acredito que no meu caso, o podcastão, ele tem 98% das pessoas que escutam são mulheres, porque eu dou uma segregada mesmo, mas não é por mal, não. É porque é pela falta de mais mulheres falando isso. Mas agora eu vou abrir mais isso um pouco. Porque acho que a grande questão e o grande desafio, né, de podcasts de diversidade é furar a bolha, né? As pessoas que escutam... Sim, com certeza. Talvez deveria ser a pessoa hétero, cis, que precisa ouvir que a gente é diferente, mas tá tudo bem, e que a gente precisa de respeito, sabe? E aprender mais e não cometer tantas gafes quanto essas pessoas cometem com a comunidade. Óbvio. Mas aí eu entendo eu tenho algumas... que é uma falta Desculpa, é uma falta de interesse dessas pessoas também, né? Totalmente. Eu tenho algumas seguidoras no podcastão que são mulheres héteros e amam, se divertem, participam das lives, me seguem, acham tudo o máximo, assim. Mas homem hétero, eu acho que não devo ter nenhum por cento, só os que me conhecem. E gay, eles gostam de mim pela minha carreira de DJ, porque eu tocava muito em festa gay. Tocava, agora ninguém tá tocando em lugar nenhum. Mas mais por isso do que pelo que eu tenho pra falar, do que pela minha voz. Sim, e você falou sobre o quanto as lésbicas são carentes de conteúdo, né? Você sempre sentiu essa falta de espaço em todos os cenários, em YouTube, podcast, antes de começar? Eu acho que em YouTube, porque eu comecei no YouTube muito lá atrás, não tinha assim, muita gente falando. Eu acho que hoje em dia a gente tem uma gama maior de mulheres lésbicas. A gente tem muita menina lésbica na internet, que é lésbica sumida, tira foto de bonita, fala que é lésbica e ponto. Que assim, queria dizer, porque eu falei de um jeito que parece pejorativo, né? Não é. Elas estarem lá também é super importante. Sim. Tá? Mas assim, eu acho que agora começou a crescer as mulheres lésbicas falando. Agora não, já tem um tempo. Mas, sei lá, de uns 5 anos pra cá. Aí tem a Jéssica Tawane, tem as meninas do Tá Entendida, tem as do Apartamento 202, tem a Sapatão Amiga, tem várias que são maravilhosas e falam. Mas tem as meninas do Para-Choque Podcast, que é um podcast de mulheres lésbicas também maravilhosas. O nome é perfeito também. Maravilhoso esse nome. Para-Choque de Monstro. E aí, são meninas que eu super indico, as meninas lésbicas que estejam me ouvindo, pra conhecer também, se não conhecerem, porque elas têm uma voz super importante. Mas na internet, tipo, TikTok, eu baixei pra ver qual é um brejo aquilo ali, tá cheio de sapatão. Mas assim, que fale, que dê voz pra gente, tem gente foda, mas eu acho que ainda dá pra crescer mais.
Acho que com o tempo e vários exemplos, né? Essas pessoas que já nasceram na internet começam a ter mais voz e mais vontade de criar conteúdo, né? Eu acho que Com certeza. comparado com que como eu cresci, eu não existia, né, nenhum tipo de conteúdo. Eu lembro de procurar coisas relacionadas à homossexualidade, a gay, a LGBT, qualquer coisa que seja, era sempre conteúdo gringo, ou conteúdo muito triste, sabe? Não tinha gente falando É, assim, ó, é legal ser o que você é, sabe? Vai ficar tudo bem. Era muito não raro isso. tinha. É. Não tinha. Na nossa idade a gente não tinha referência. Por isso que eu acho super importante a gente fazer esse trabalho na internet. Eu acho super importante ter essas a gente chama de sapadrão, né? Que são os sapatões meus padrões. Lá de bonita. Eu acho que tem que ter todo tipo de mulher lésbica e de todo homem gay, de trans e de todo mundo falando na internet para ter referência. Porque a gente não teve referência. Sim. A minha referência de sapatão, a primeira, foi a Torre de Babel, que explodiram as sapatões no meio do shopping. Sim, exato. Era só coisa horrível, sabe? A gente ficava Só assim, coisa horrível. meu Deus, o meu destino é esse, sabe? Eu vou morrer. Exatamente. Você falou dessa padrão, eu amo o conceito de Wesley Sapatão também. Gente, eu amo esse conceito. Você sabia que eu quase tive que entregar a minha carteirinha de sapatão, porque eu só fui descobrir, sei lá, 3 meses atrás e eu chorei. É muito maravilhoso o Wesley Sapatão. Eu amo. É maravilhoso. Ô, miga, e como é que foi o seu processo de descoberta? Já que a gente tá falando aí de uns tempos passados. Cara, eu sou uma pessoa que eu não posso. Eu não tenho eu tenho uma história maravilhosa, né? Mas assim, a minha história é maravilhosa, mas eu não sofri, assim, porque eu venho de uma família totalmente desconstruída, né? Minha mãe foi, tipo, top model nos anos 80. Meu pai trabalha na TV desde que ele tem, sei lá, 18 anos de idade. Então é todo mundo sempre andou com viado, sapatão, com todo mundo. E aí, pra mim, eu não tive esse processo. Um belo dia eu olhei e falei, vou pegar aquela mulher ali. Peguei, beijei, gostei e falei, opa, puta que pariu, que porra é essa aqui? E aí, foi, assim, eu tive um pouco de medo de contar pra minha mãe, talvez porque eu era muito nova, eu tinha 16 anos. Aí passou um tempo, comecei a namorar uma menina. Fiquei um tempo achando que eu era bi e tal. Aí comecei a namorar uma menina. Essa história é muito boa, gente. É sensacional. Comecei a namorar uma menina e aí passei um tempo com ela. Falei, pronto, chega, agora eu vou contar pra minha mãe. Aí cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu tinha 16 anos, 17 por aí. Mãe, eu namoro a Carla. Aí ela me olhou com uma cara de podre e falou, agora você me conta uma novidade. Aí eu falei, como assim, mãe? Eu tô te contando aqui, abrindo meu coração, falando pra você que eu namoro uma mulher. Ela, você achava que eu via você trancada no quarto com essa menina lá no seu quarto? Você tava fazendo o que lá dentro? Rezando a Bíblia, garota? Aí eles falaram, olha, você tem que ser feliz, foda-se quem você vai transar, não tem nada a ver com isso. E aí, José, não satisfeita, eu tinha 16 para 17 anos, 17, sei lá, não me lembro, 16 para 17. Eu morei no mesmo prédio a vida inteira, os porteiros eram os mesmos porteiros a vida inteira, os vizinhos, tipo, amor, a minha mãe desceu no prédio, encontrava os porteiros, falava assim, a Lela é sapatão, vai chegar com mulher aí, é namorada, eu tô falando pra não virar fofoca de prédio. Ela contou pra todos os porteiros, pra todos os vizinhos, Que pros maravilhosa. porteiros do prédio do lado. E eu assim, cara, então assim, eu nunca tive esse meu processo, foi um pouco atípico. Meu pai também falou, que se foda, vai ser feliz, todo mundo. Cara, a minha família tem 10 netos. Pra você ter noção, tá? São 10 netos. Meu Deus. 7 são gays e bissexuais. Ai, que alegria. São 3 héteros. Na minha família só tem eu e meu tio, você acredita? Que absurdo. Então, assim, eu e um outro primo meu que também é gay e é da minha idade, a gente fala, cara, a gente abriu a porteira pra geral, nunca teve o menor problema. É genética. A minha casa sempre foi a casa que acolheu as pessoas que sofriam, sabe? As Sim. minhas amigas que sofriam. A minha mãe sempre queria catar a mãe dessas, falava, vou catar essa filha da puta dessa mãe escrota que não devia ter parido filho. Ficava louca.
Ai, amiga, que incrível, porque assim, a gente também é tão carente de história boa de família, né? Que acolheu, que tava tudo certo, que isso nunca foi uma questão que causou dor, que causou traumas, porque assim, eu sou Sim, traumatizado até hoje com o meu processo de saída do armário, e eu tenho certeza que grande parte das pessoas LGBT são, né? A gente acaba carregando coisas, palavras ditas, ações de pai e mãe, sabe, que machucam e acaba gerando traumas na gente até muito. adulto, em relacionamento e etc, né? Eu sei muito por amigas, né? Porque eu vi muita amiga sofrer, assim. A minha mãe virou mãe de muita gente, assim, muito. Meu pai virou pai de muita gente por conta disso, assim. Eu também, voltando ao assunto de ter pessoas fazendo conteúdo como a gente, eu acho muito bom porque, chega, cara, querendo ou não, chegam nos pais, assim. Eu já recebi relatos de mães que conseguiram entender um pouco mais depois que a filha botou pra me ouvir, sabe? Porque é importante. É sobre isso, sabe? A gente, quando a gente já recebeu várias mensagens de poquezinhas que falaram que conseguiram sair do armário por causa do podcast, sabe? Essas coisas que É, aquecem o coração e a gente fica, putz, se tivesse isso na minha época, sabe? Teria sido muito mais fácil. Mas que bom que a gente tá conseguindo ser essa exatamente. voz para essas pessoas, né? Exatamente. Eu recebo muita mensagem assim também, tipo, falo assim, porra, então tá, tô cumprindo o meu papel, sabe? É aquela sensação de que tá valendo a pena fazer o conteúdo, né? É. É cansativo, tá, gente? Vocês não pensem que de criar conteúdo na internet é tipo, que bom, vou criar. É cansativo pra cá, tem que pensar, tem que fazer, tem que fazer. A gente se fode, tá? Mas a Por gente isso, faz porque a gente ama e a gente quer fazer valorizem, uma. A gente quer valorizem. fazer. Valorizem, pelo amor de Deus. Eu ia falar de outra coisa. Existe uma. Não sei se é lenda, tá? Mas eu acho que não. De que Sapatão é muito intensona. Como é que tá na quarentena os Ah, flirts? eu tô passando a quarentena com a minha namorada. Eu tenho uma namorada, né? Ah, então É a tá mais primeira de vez que eu boa. namoro. Arrasou. Depois de muitos anos, é a primeira vez que eu namoro. Vai fazer 2 anos. Eu não casei ainda, tá? Porque sapatão beija na boca e casa. Eu sei, porque eu já fiz isso. Já adota um gato, No meu caso é cachorro. Eu adotei adota um cachorro com todas as cachorro. mulheres que eu casei. Impressionante. É uma loucura. Eu só casei mesmo com duas, mas enfim. E aí, tem uma que eu não queria nem contar, mas tudo bem. A minha última eu conto. Mas, enfim, porque sapatão faz merda, né? Mas esse negócio de quarentena, José, você não sabe a quantidade de sapatão que tá conseguindo começar a namorar na quarentena. Eu falo, gente, vocês são Menina, ninjas. é cada coisa. Elas começam. Elas são super intensas, mas assim, se conhecem na quarentena. Tem casos de meninas que deram match no Tinder na quarentena, foi uma pra casa da outra e peita lá até agora. Já vi vários casos desses. Olha, eu vou falar aqui um negócio que eu já vi vários viados também furando a quarentena pra transar. Vocês tomem tento, hein? Eu também acho um absurdo. Dá pra esperar, pelo Eu sou amor de fiscal. Deus. Eu sou fiscal de quarentena. Eu fico olhando, eu fico olhando. Outro dia eu vi, uma amiga minha tava lá, postou uma mão de uma mulher com um coração. Eu falei, ô filha da puta, tu tá furando a quarentena pra transar? Ai, não, mas a gente começou a namorar. Eu falei, começou a namorar desde quando? Essa semana. Eu falei, então tu furou a quarentena pra transar, filha da puta. Compra um caralho de um vibrador, faz alguma coisa, mas vai furar a quarentena. Eu fico louca, eu tô fiscal de quarentena. Né? Ou se então, se você for transar com alguém, você vai pra casa das pessoas e você fique 15 dias lá, entendeu? Que é o tempo de Igual as sapatões incubação estão fazendo. que é o tempo de incubação do É vírus. isso. Pelo menos faça isso, então. Não vai É voltar pra isso. sua casa infectar Ou então Uber. Ou então faz o caralho do IgG, pra saber se não tem já, que você já pode ir ali rapidinho, do exame do tal do IgG. É que eu não vou falar do exame porque é caro, né? Mas assim, se você tiver condições, faça. É. É caro, eu não fiz ainda, porque eu tenho certeza que eu não tive essa merda. Porque eu tô 90 dias sem botar um nariz na rua, não vou nem no mercado, eu não faço nada. A gente também, a gente tá saindo tipo a cada 15 pra ir no mercado. Mas então, tá Eu vendendo. peço. Tá vendendo o teste pelo Rappi aqui em São Paulo. Mas assim, Ih, arrasou. ele não Para entrega, pra saber ele se não você já entrega teve na esse sua caralho. casa. Ele não entrega na sua casa, é meio contraditório isso. Você marca pelo Rappi o dia que você vai lá fazer o exame, entendeu?
Entendi. É Que R$250. loucura. E é caro mesmo. É, Mas então. quem tiver ouvindo a gente e tiver R$250 pra fazer, faz o caralho do exame. E depois vai Pra saber se já transar aí teve. Porque com assim, segurança. eu tava falando com umas amigas minhas, eu falei, e aí, quando o Boleia abrir, que é o meu bar, né? Aí a minha amiga falou, só fico se apresentar o exame de Covid. Vai ter que apresentar RG e exame de Covid pra entrar. Exatamente. Não, com o sapatão vai ser nome, signo, não, nome, idade, signo e se deu positivo pra Covid ou não. Perfeito, perfeito. Já que você falou do Boleia, que também só nomes perfeitos nessa sua vida, não é mesmo? Conta aí Muito desse obrigada. bar, essa empresária maravilhosa. Gente, o bolé é uma coisa de louco, né? Eu abri no dia 8 de março e fechei no dia 12. Mas, Putz, assim, sim, foi amiga. o suficiente pra abalar com as estruturas do Maitá, gente. A nossa lotação é de mais ou menos, agora eu não sei de cabeça, mas é de mais ou menos quase 160 pessoas. No giro, eu botei 600 lá dentro, todos os dias. Porque, assim, é uma loucura, assim. Depois eu vou te mandar um vídeo pra você ver como é Mande. mesmo o bolé. Ele é É, todo eu, muito pensado pra. eu vi Fala. umas coisas no Instagram, mano, achei muito lindo, muito lindo. Aquele caminhão na Ele é parede, puta lindo. que pariu. Menina, aquilo foi uma loucura. É porque só quem vai lá que consegue reparar. É um caminhão de verdade, a gente comprou a frente de um caminhão, botou pendurado, e eu mandei glitterizar de roxo. Ou seja, eu Perfeito, pirei naquele perfeito. bar, enfim. Aí botei karaokê, botei sinuca, botei cerveja de garrafa, botei a Marielle enorme. Tem um letreiro escrito Rebuceteis, gigantesco na parede. Eu fiz pra sapatão mesmo. Porque, assim, sempre foi um sonho meu ter um bar desde nova. Não vou contar a história inteira aqui, senão a gente vai ficar horas. Mas eu senti que... Mas, assim, era meu sonho desde 14 anos ter um bar. Quando eu me entendi sapatão, virou o meu sonho ter um bar de sapatão. Mas esse sonho demorou mais ou menos uns 15 anos para eu tirar do papel, porque eu sou muito pé no chão, né? Uhum. E aí eu sou taurina, eu sou pragmática, pé no chão, assim, eu só entendi que eu podia, tipo, realmente sonhar quando eu abri o bolé. E aí quando eu sempre fui muito ativa na comunidade LGBT, principalmente aqui no Rio. Sempre, conheço muitas. As pessoas aqui, como eu sou muito ativa, a galera aqui no Rio me conhece também, enfim. E aí eu fui vendo que, porra, eu sempre vi a galera falando. E aí quando o Bolsonaro foi eleito e eu vi que a gente estava só andando para trás, eu falei, cara, eu vou abrir esse bar agora, porque esse bar vai ser, além de ser um bar, ele vai ser um ato político, assim. É uma forma de eu falei, é uma forma de eu peitar essa loucura que está acontecendo. É um jeito que eu tenho de fazer isso e de, além de tudo, dar segurança para essas mulheres, assim, delas terem um lugar seguro para chamar delas. Porque, assim, as sapatões, aqui no Rio, tirando anos 80, 90, início de 2000, eu cheguei a pegar alguns lugares, mais ou menos, elas não têm esse lugar, entendeu? Tipo, volta e meia a gente tomava um lugar. Isso aí foi uma coisa que a Mônica Benício me fez pensar muito quando ela me falou na abertura do Boleia. Foi isso, que assim, beijo, Mônica, eu amo a Mônica. A gente acabava tomando uns lugares que nunca foram LGBTs e sempre numa coisa meio gueto, meio, sabe, meio escondido. E aí eu falei, não, porra, escondida de cu é rola, eu vou escancarar logo. E aí, José, foram 4 dias que pareciam mais 4 anos, assim, filas surreais. Nem eu esperava, assim. Então, assim, o bolé não estava pronto para receber aquela quantidade de sapatão. E, assim, recebo mensagens diariamente, mais de uma, de mulheres ou marcando bolé desesperado para voltar, ou perguntando quando volta, ou falando que tá com saudade do bolé. Então, assim, em 4 dias eu consegui ver que eu cumpri a minha missão, assim, pra nossa causa. Nossa, cumpriu muito, amiga. Que incrível isso. Porque, assim, existem muitas baladas que se dizem LGBT, só que no fim das contas é muito GGG, né?
Porque eu não sei Muito. eu não sei, tipo, eu não tenho lugar de fala, mas eu imagino que uma mulher que é muito complicado pra mulher sapatão ir nessas boates que a maioria das pessoas são gays, sabe? E, tipo, às vezes também toca um tipo de Sim. música muito focado pra gay, que é música pop, não que mulher não goste, mas, tipo, também tem outros estilos musicais que gay não escuta, né? Totalmente. Eu fui E, DJ, eu sou DJ também, né? Eu nem aham, falo mais que eu sou DJ porque eu nem sei mais quando é que eu vou tocar e se eu vou conseguir tocar de novo depois que o balé abrir. Vou tocar nas festas que eu amo tocar, mas assim, totalmente. Eu sempre falo isso. Muita gente fala, cara, você não acha que você tá segregando muito de fazer um negócio só pra lésbicas? Eu falo, cara, as bichas já têm tanta coisa. sim. Não desmerecendo, mas assim, tem muita festa pra gay. Aqui no Rio tem vários bares das gays e das sapatão não tem. Uma reclamação que uma amiga minha, que é bi, sempre diz quando ela, tipo, quer que os amigos gays vão em lugares que são para mulheres lésbicas, sabe? E mulher lésbica sempre vai na festinha com o amigo gay, tipo, às vezes o amigo gay não faz isso por ela. Que não custa você Sim. deixar de ir na sua balada G pra ir numa balada lésbica com a sua amiga que vai sempre com você na outra balada, né? Então, E que é pouca, né? Tem muito exato. pouca. Então, gays que estão ouvindo, acompanhem suas amigas lésbicas nas baladas. Gente, elas também têm necessidade de pegar as mulheres lá, não são só vocês, não. Exatamente. Conhecer uma galera nova. Sem contar que sapatão é uma raça maravilhosa. Sempre, o viado, querido, a bicha, tem um dom de se arrumar em qualquer canto. Eu saio com os meus amigos viados, quando eu vou pra balada hétero com eles saem pegando gente. Eu falo, cara, vocês são maravilhosos. Eu amo viado. Eu não nasci viado porque eu tinha que vir sapatão mesmo. Tava no destino, amiga. Tava. Eu ia falar outro assunto, porque você fala bastante sobre gordofobia, né, também. Inclusive, tem um episódio no Eu podcastão tento. sobre, né? É. E é porque, assim, isso é uma questão muito problemática dentro da comunidade G também, em relação a isso, principalmente a padronização de corpo e padronização de voz, padronização de absolutamente tudo. No fim das contas, a bicha afeminada, a bicha preta, a bicha gorda é sempre deixada de escanteio, e tudo que é relevante, que chama atenção, é padrão, é o voz masculino, é um homem que não tem traços afeminados, etc. Isso se reflete também na comunidade lésbica? Muito. Se reflete muito, assim. Eu acho que a diferença da comunidade lésbica para a comunidade gay é que na comunidade lésbica é um pouco mais mascarado, sabe? Não tanto, tá? Mas é um pouco mais mascarado, assim. Mas se reflete muito, assim. Quando eu vou falar de gordofobia, eu conto muito o meu caso. Eu sou uma mulher gorda, né? Não sou uma mulher gorda. Eu aprendi esses dias que tem maior e menor. Então, assim, eu consigo comprar roupa numa loja. Eu sou uma gorda que caibo nos lugares. Mas aí o que acontece comigo? Eu que sou uma pessoa que não passo tanto perrengue, mas sei que sou uma mulher gorda. Todas as pessoas que eu tomei toco na minha vida foram pessoas gordas. Eu só tive namorada magra. E não foi porque eu quis, não. Foram porque as gordas não querem outras mulheres gordas. Entendeu? Porque a mulher, ela quer aquilo que a sociedade diz pra ela que é bonito. Sacou? Até a mulher gorda. Conseguiu entender? Sim, sim. E isso reflete na sociedade, na comunidade lésbica, muito, assim. Você vê que, tipo, eu tenho amigas gordas e quando eu saio com elas, elas não, as pessoas não olham para elas. Eu tenho amigas gordas que não conseguem, às vezes não performam tanta feminilidade porque acham que tem que andar desse jeito porque são gordas, acham que tem que performar mais masculinidade porque são gordas e não podem ser tão sensuais, ou mulheres mais exibidas, enfim. E eu sempre dou um exemplo que é muito claro, voltando a falar da história das sapatões padrões.
e que elas são muito importantes para a causa, tá? Mas se você parar para fazer, se eu te mandar uma lista de sapatões assumidas que tenham, sei lá, mais de 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, são mulheres brancas, de cabelo liso, magras, bonitas, né, para a sociedade, porque beleza para mim é uma coisa muito subjetiva, e que estão lá dentro, que estão dentro de todos os padrões. São as pessoas mais seguidas, são as pessoas mais... são as pessoas que mais fecham jobs, mais fecham públicos, porque dentro da comunidade ainda existe muito preconceito com isso, tanto quanto na dos gays. Mas eu acho que é mais velado. Sim, porque até as marcas mesmo procuram os padrõezinhos, né? Ou quando ou quando contratam pessoas gordas, é sempre jobs muito pontuais, assim. Eu vou me posicionar rapidinho aqui para as pessoas não acharem que eu sou gordofóbico, mas na maioria das minhas campanhas eu vou usar a pessoa padrão, que é o que vende, né? E acho que se não começar pela publicidade, é muito difícil mudar o pensamento, porque a gente é impactado o tempo inteiro com isso, sabe? E se a gente não vê essas pessoas, o pensamento social nunca vai mudar, nunca. E a maioria das pessoas são gordas, gente. É isso que as pessoas não conseguem entender. Assim, eu não tô... Olha só. Outro dia, eu tenho uma agência que às vezes me manda uns jobs. Ela falou, eu vou botar você como body positive. Eu falei, você não pode me colocar como body positive, porque eu não sou uma pessoa desconstruída, tá? Eu não sou aquela pessoa que fala assim, caralho, eu amo meu corpo, eu sou linda pra caralho. Não sou. Eu tô nesse processo e tô muito no início. Tem pessoas maravilhosas aí pra isso. Mas assim... Quanto mais gente estiver falando disso, mais gente vai se desconstruir antes. Quanto mais a gente vê a bicha gorda, a sapatão gorda que não performa a feminilidade, ou a sapatão gorda que performa e que é gostosa. Porra, Ju Rangel, procurem essa sapatão. Ela é gorda. Perfeita. E ela é uma gostosa. Sim. Sacou? Os problemas que a gente tem hoje na sociedade de minoria foi encalacrado dentro da gente de uma forma muito bem colocada. E pra tirar é foda mesmo. Então, assim, eu não posso... Eu falo de gordofobia, eu tô pra tomar coragem de fazer um vídeo pra dizer tudo o que a gordofobia fez na minha cabeça, porque é foda. Eu ainda tô tomando coragem pra fazer, mas eu vou fazer. Mas tem que ser falado. Tem que ser falado. E é muito importante as pessoas entenderem que sapatão é tão preconceituosa quanto os viados, sim. E é sim, isso. Sem dúvida. E isso que você falou de, tipo, o padrão é a minoria, sabe? A maioria das pessoas é de um jeito, só que o padrão é da minoria das pessoas. Isso é bizarro de pensar. Exatamente. Né? E você falou sobre sapatão ser preconceituosa. Tem outro episódio também que eu ouvi do podcastão, que é os lésbicas machistas. Que isso também é um assunto. Sim. Porque na comunidade também tem muito gay misógino, tem muito gay transfóbico, que é uma coisa que me dá uma certa desesperança, assim, porque a gente veio de um lugar de preconceito, sabe? De um lugar em que a gente é excluído e tá numa comunidade em que acaba excluindo outras pessoas. É muito foda, sabe? Se a gente não é forte, dá uma sensação de caralho, que merda, sabe? Não tem pra onde correr. José, teve viado e sapatão que votou no Bolsonaro. Um monte, sabe? Isso pra mim é uma coisa que eu falo assim, cara, não faz... É igual a mulher votar no Bolsonaro. Uhum. O viado e a sapatão que votaram no Bolsonaro continuam defendendo, eu falo assim, cara, tem alguma coisa muito errada na cabeça dessa pessoa, mas existe. E existe muito machismo no meio das sapatões. Foi isso que você me perguntou sobre isso, né? Sim. O machismo é escancarado. Eu acho assim, existe o machismo enraizado, né? Que a gente comete, eu cometo, você comete, todo mundo, às vezes... porque hoje em dia a gente resolveu se educar, mas até, sei lá, 3, 4 anos atrás, a gente tinha alguma fala racista mesmo sem querer. E ainda existe. A gente cresceu sendo ensinado a ser racista, a ser machista, né? Mesmo que não tenha sido, às vezes, não pela nossa família, mas pela sociedade em si, pela televisão, pelos desenhos, por tudo que a gente assistia. Sim, né? Exatamente. E a sapatão, ela nada mais faz do que ela reproduz o machismo. Assim, muitas, mas são muitas. Assim. Muitas mulheres lésbicas que são caminhoneiras, por exemplo, que a gente chama de caminhoneiras, que são as que não reproduzem feminilidade,
elas acham, assim, também tem, tá? Eu tive um namoro abusivo muito sério com uma menina que era uma princesa, mas era super machista, super abusiva. Mas, assim, as meninas que não performam feminilidade ainda são piores. Mas tem muito caso, assim, de mulher machista em todos os relacionamentos, de que fala, tu não vai andar com essa roupa. Que, por exemplo, ciumenta. Eu acho que ciúme já é um negócio muito doido, né? Tipo, essas meninas que são ciumentas, que acham que olha telefone, isso tudo vem de uma reprodução de machismo que a galera achava normal. Só que, cara, como elas acham que são duas mulheres, elas acham que tá tudo bem, que não é um relacionamento abusivo, que não é machismo, porque são duas mulheres, duas princesas, né, que andam maquiadas de vestido, não sabe, tipo eu, que performa a feminilidade, aí pode se matar na porrada. Cara, eu já vi coisa que é surreal, entendeu? Tipo, proibir de falar com o ex, Então, assim, existe muito machismo e tem muita mulher que ainda não sabe que tá vivendo um relacionamento com uma pessoa machista porque acha que é outra mulher. Sim. Ou tipo, no relacionamento mulher, então abusivo, não é machismo. né? Que existe a falácia de que Totalmente. relacionamentos homoafetivos não são abusivos, que muito pelo contrário, tem muito, inclusive. Não existe isso. Eu São acho, muito abusivos. eu acho que até é um pouco perigoso, porque assim, quem tá num relacionamento homoafetivo, às vezes tá ali numa carência tão alta e acha que ela merece receber aquilo, que acaba nem percebendo que tá num relacionamento abusivo, né? Porque a gente vem sendo maltratado o tempo inteiro, que a hora que tá num relacionamento abusivo com uma pessoa que tá sendo escrota, você acha que você merece, você acha que se você largar você não vai ter nada melhor. Não vai ter mais. Esse pensamento é muito... Tipo, esse relacionamento que eu tive, que foi abusivo, foi muito abusivo. Hoje em dia, eu tenho uma boa relação com ela. Ela me pediu perdão. Eu senti que foi genuíno. Porque, assim, existem dois tipos, né, de abuso. Existe a pessoa que é abusiva e nem se toca que está sendo abusiva. Não estou passando pano para essa pessoa, não. Ela está errada. Ela tem que ver o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, tem a mau caráter que não vai mudar e que daqui a pouco vai meter a mão na tua cara, sacou? Tipo, que vai achar normal. Sim. E, assim, eu acho que você conseguir enxergar, assim, porra, eu fui abusiva, eu sou abusiva, eu tenho... Porque todo mundo carrega Deus e o céu e o inferno dentro da gente, entendeu? Todo mundo tem um lado... Ninguém é 100% maravilhoso e ninguém é 100% filho da... Quer dizer, 100% filho da puta tem, eu acho. Mas, enfim... Sempre tem. 100% filho da puta tem. Mas eu acho que a pessoa, quando tem casos que depois desse podcast, tanto do relacionamento abusivo quanto do machismo, que as meninas viraram pra mim e falaram: eu enxerguei que eu era machista, eu enxerguei que eu tava num relacionamento abusivo. Tem uma menina que falou pra mim que terminou o relacionamento, algumas, mas essa eu conheço, tem intimidade comigo, que terminou o relacionamento depois daquele podcast, porque as pessoas precisam entender que existe e que mulher pode ser muito cruel com outra, mulher pode ser muito abusiva nessa defesa de que é mulher com mulher, então eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Se você é alguma sapatão e estiver ouvindo isso aqui, ou se você é algum viado, tem uma amiga sapatão que você vê sofrendo igual o cão, manda terminar. Arrasou, é isso aí. Mas também eu acho que tem que respeitar muito o fato de que é difícil sair de um relacionamento abusivo. Sim, muito difícil. Muito. Muita gente fala, mulher de malandro, tá lá porque gosta de apanhar, não sei o quê. Não tem nada a ver isso, gente. É muito difícil para uma pessoa sair de um relacionamento abusivo. Porque a pessoa abusiva, ela é muito manipuladora. E é isso. E também eu vejo muito entre viado, tem, né? Tem bichas bastante. Também. Tem um monte. Eu já vi gay meter a mão na cara do namorado na balada, sabe? Essas coisas, tipo, não tem explicação, sabe? É um relacionamento abusivo, é um relacionamento escroto que é duas pessoas que não deveriam estar juntas. Ou alguma que precisa de ajuda. Às vezes a pessoa é gente boa pra caralho, mas não sabe amar, não serve pra namorar ninguém, entendeu? Sim. Então, assim, é uma coisa... Tem gente que fala, mas fulana é tão legal, cara, como é que ela pode fazer isso com a Beltrana? Amor, pode fazer isso porque ela é abusiva. Porque ela pode ser legal pra caralho na mesa do bar, sacou?
Mas na E vida é uma característica comum de pessoas abusivas, né? Ela é um doce Exatamente. fora com os amigos, na sociedade, mas dentro de casa é tipo um pesadelo pra companheira, pro companheiro, né? Exatamente. É uma merda. Miga, eu acho que esse episódio é mais curtinho mesmo. A gente não tem dica das POCs nesse, mas eu vou abrir uma sessão porque eu quero ouvir algumas referências suas e umas indicações de conteúdo lésbico ou de qualquer outra coisa que você queira indicar pra galera aprender mais aí sobre o meio. Primeiro, muito obrigada. Eu amei participar desse episódio do POC de Cultura. Eu tô muito chique. Foi Agora tudo. sim, meu selo LGBTQIA+, vem assim, total. Quero pedir provavelmente, quando eu divulgar esse episódio, algumas sapatões vão vir ouvir, então continuem ouvindo o Papo de Cultura, não é porque são 4 bichas maravilhosas, que eles não vão falar o que você quer ouvir, eles vão falar sim. É isso aí. Queria agradecer de verdade vocês. E deem stream pro podcastão. Pelo amor de Deus. Vocês foram muito essenciais na hora de criar o podcastão. Foram as minhas primeiras referências. E eu amei. Agora, você quer dicas de conteúdos lésbicos? Eu vou indicar algumas pessoas aqui que eu acho bem legais de se conhecerem. Eu vou indicar primeiro a Ana, que é a Sapatão Amiga, @sapatãoamiga, que é uma sapatão preta maravilhosa, pesquisadora, super inteligente, conta histórias como ninguém, e ela é muito essencial. Vou indicar as minhas queridas, amadas, fofas, do @Tá Entendida, que é um canal no YouTube super divertido, que é até com a Yasmin, que faz as minhas lives de segunda, que são super divertidas também. Indico também a websérie delas, que das meninas do Tá Escondido, chama Esconderijo. Tem também a Septo, que é uma websérie lésbica maravilhosa, escrita por mulheres lésbicas. Para-Choque Podcast, que é um outro podcast de mulheres fodas que fazem. E me sigam no Instagram, que eu sempre tô lá enaltecendo a mulher sapatona. Para! Pelo amor de Deus, conheçam também, para quem não conhece, Bia e Doralice, que é um casal de mulheres pretas. A Bia é lésbica e a Doralice é bi. São maravilhosas cantoras, incríveis. @Igreja Lesbiteriana é a Bia, maravilhoso esse nome. Perfeito também. E Miss Beleza Universal é a Doralice. A Bia que fez aquela música Cota Não É Esmola, sabe qual é? Sei. Viralizou. Maravilhosa, sim. E a Doralice canta Miss Beleza Universal, que é bem conhecido também. Enfim, tem muita mulher foda. Quando vocês me seguem no Instagram, que eu sempre tô falando delas. E é isso. Tem mais gente, mas senão eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Mas arrasou, amiga, ótimo. E nesse episódio eu falei de algumas, né? Falei Sim. já do Rangel, falei de algumas. Acompanhe essas pessoas, deem ibope pra elas, sigam DRT, que é essa galera que precisa de incentivo pra continuar. Thay Galega, uma amiga minha, cantora sapatão maravilhosa também. Amiga, sabia que a Thay Galega eu conheço desde que eu tinha, 14 anos? A Thay é muito fofa, eu né? acompanhava ela no Fotolog, pra você ter ideia. Sério? Aí depois eu comecei a seguir ela no Twitter. Eu já vi várias lives dela no Twitter. Ela é maravilhosa mesmo. Ela é maravilhosa, Thay. Agora, só antes de encerrar, esse podcast vai ao ar quando? Amiga, terça-feira. O meu com vocês vai quarta, então... Vai então um depois do outro. Falar. Lela, muito obrigado por ter participado, ter aceitado o convite. A gente precisa marcar a gente vai gravar com você pro podcastão e você precisa voltar pro POC também com a equipe completa, a boy band completa. Arrasou, vamos que vamos, vai ser mara. E eu espero vocês quando essa merda, esse inferno desse caralho acabar. Por favor. Eu posso falar palavrão assim no podcast do jeito que eu falo? À vontade, lógico. Tá. Espero vocês aqui no Rio de Janeiro pra gente encher a cara no Boleia. Eu não vejo a hora. Eu já tava pensando aqui, inclusive, na viagem, de quando que eu vou poder ir pra ir conhecer, cara. Não, vai vir, vai acontecer. Arrasou. Obrigado, amiga. Obrigada a você, gente. Muito obrigada. Quem puder, fique em casa. É isso aí. Pelo amor de Deus, pra essa porra acabar logo, é fogo nos racistas. Arrasou.
Beijo, meu amor. Muito obrigada. Tchau, Poquezinhas. Até semana que vem. Beijo. Beijo, Poquezinhas.